Oi, alunos! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de estatística. Semana passada a gente trabalhou com as tabelas, hoje a gente vai trabalhar com os gráficos. Então, inicialmente, a gente precisa saber o que são os gráficos. Os gráficos expressam informações de forma rápida e clara. Então, a gente observa aqui esse gráfico que está aqui embaixo, né? Que foi tirado de uma revista, está aqui a fonte. Ele coloca o consumo de ricos e pobres em porcentagem. O perfil do uso de água entre os países mais pobres reflete o peso que a agropecuária tem nessas economias. Então, aqui tem a quantidade de água utilizada no mundo, países com renda alta, países com renda média e baixa e o Brasil. E aqui tem a porcentagem usada na agricultura, indústria e na parte doméstica. Então, você percebe aqui a quantidade que é utilizada conforme o tamanho da barra que se é colocado no gráfico. O gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos cujo objetivo é de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as séries. As séries que a gente fala aqui são as tabelas que a gente viu na semana passada. Então, quer dizer, o gráfico ele expressa de uma forma mais rápida os dados. Então, por isso que normalmente em uma reportagem a gente vê mais gráfico do que tabela. A representação gráfica. O que a gente tem que obedecer, né? Deve obedecer a 3 requisitos. Simplicidade, não deve apresentar detalhes de importância secundária. Então, colocar no gráfico só realmente o que importa. Clareza, deve possibilitar uma correta interpretação dos valores. E veracidade. Lógico, né? Tem que expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. Quais os elementos, né? Regras de construção dos gráficos. O que a gente precisa colocar no gráfico? Título. Assim como nas tabelas, o gráfico também tem que ter título e também tem que dizer o que é a natureza, local e a época do fato, a data. Assim, então, como na série, o título no gráfico tem que ter as mesmas coisas, tema, local e data. Fonte também é muito importante, indicação da entidade responsável pelo fornecimento dos dados. Se for uma pesquisa feita por vocês, é fonte dados dos autores. Legenda. Normalmente o gráfico tem legenda, que é colocado ao lado ou abaixo do gráfico. Porque daí a gente coloca o que significam as cores que aparecem no gráfico e o que apresentam as colunas, tá? Então a legenda é muito importante. Leitura da esquerda para a direita. A gente faz a leitura do gráfico da mesma forma que a gente faz a leitura de um livro, né? Do nosso caderno. Então, da esquerda para a direita. Isso é muito importante quando a gente faz um gráfico, levar isso em conta, para que não tenha uma leitura errada do que a gente quis colocar ali. Incluir no gráfico apenas as coordenadas indispensáveis para a leitura. Não fica colocando coisa demais no gráfico, porque fica difícil de fazer a leitura. Ele tem que ser algo simples. E a gente vai ver agora os tipos de gráfico. Presta bastante atenção nessa explicação, porque aqui a gente vai mostrar para vocês quando que se usa determinado tipo de gráfico. Não é sempre que eu posso usar um gráfico de coluna, não é sempre que eu uso um gráfico de setor, então aqui tem algumas dicas para vocês. E vão aparecer alguns gráficos que às vezes a gente quase nunca vê, mas para que vocês também conheçam. Então, a gente tem o gráfico cartesiano, lembra lá do Descartes, né? Do plano cartesiano que a gente trabalha. Então, aqui, utilizado para mostrar a variação de uma grandeza em relação a outra. Então, eu tenho o eixo X, o eixo Y, e a gente faz esses pontos e faz uma linha, que aí mostra a evolução dos dados, tá? Então, esse gráfico cartesiano é algo que a gente pode utilizar bastante. Aí a gente tem gráfico em linha, é representado por uma linha poligonal, permite identificar tendências de aumento ou diminuição de uma dada grandeza. É um pouco diferente do gráfico cartesiano, porque no gráfico cartesiano, os meus dados aqui eles são contínuos, né? Então, a probabilidade de migração é contínua, o rendimento per capita também é contínuo. Agora, essa outra aqui que a gente apresenta esse gráfico em linha, nem sempre é contínuo, porque a gente vai apresentando valores aqui, população subnutrida. A população só pode ser número inteiro, mas mesmo assim a gente apresenta esse ponto com esse ponto, a gente faz uma ligação, mas não é o gráfico cartesiano, não significa que aqui vão ter pessoas de forma, como é que a gente poderia dizer, de forma decimal, né? Vão ser só números inteiros, mas a gente faz uma ligação desses pontos, tá? Então é empregado para representar duas grandezas que se relacionam. Gráfico de setores, esse é bastante comum, a gente gosta bastante de utilizar, né? Ele é muito utilizado em representação de dados nominais, permite comparar as partes com o todo, ele só funciona para dados que somam 100%.
Então, quer dizer, gente, que esse tipo de gráfico aqui eu só posso fazer quando eu faço, por exemplo, um questionário e a pessoa só pode responder uma das questões. Ela não pode responder mais do que uma, não pode ter mais do que uma resposta. Porque se puder ter mais do que uma resposta, vai passar de 100%. E esse gráfico aqui, ele só funciona para dados que somam 100%. Então, isso é muito importante, tá? Tomem bastante cuidado quando vocês elaborarem um gráfico. Dado que tem 100%, posso usar os de setores. Se não, não. Daí eu tenho que usar os outros que a gente está vendo. Por exemplo, posso usar um gráfico de coluna. Então, aqui tem a altura dos retângulos ou dos prismas, conforme vocês escolherem, né? São proporcionais à sua frequência. Então, aqui a gente tem aqui, ó, total de mortes no estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, da África do Sul e dos Estados Unidos. Então, quer dizer que conforme maior o tamanho do retângulo, maior a quantidade de mortes, certo? Agora, eu posso usar também um gráfico de colunas múltiplas, em que eu tenho duas colunas, uma do lado da outra. Tá vendo que aparece a legenda? O que significa a cor bordô e o que significa a cor laranja. Então, aqui a gente também tem os retângulos, eles estão agrupados para eu comparar os fenômenos. É usado quando eu quero representar simultaneamente dois ou mais fenômenos. Esse aqui é um exemplo muito comum, importação e exportação. Eu quero saber se a pessoa importou ou exportou mais. Então, se eu coloco os dois aqui um do lado do outro, aqui eu percebo, por exemplo, a África importou mais do que exportou. A Europa exportou mais do que importou. Então, isso a gente percebe quando a gente coloca os dois, e aí a importância aqui da legenda, de novo, né? Para eu saber o que significa cada uma das cores no gráfico. Também tem o gráfico em colunas sobrepostas, que eu coloco um dado em cima do outro. Ele não é tão comum, tá? Eu consigo comparar as proporções, mas ele às vezes fica de difícil leitura. Então, não é tão comum utilizar, mas é possível sim existir. Além das colunas, a gente tem os gráficos de barra. Então, aqui são os retângulos, eles estão na horizontal. Ele é indicado para séries com nomes extensos. Tá vendo aqui, ó, as doenças que mais matam no mundo. Doenças isquêmicas do coração, AVC, infecções do trato respiratório inferior, são nomes muito grandes. Então, imagina se eu tivesse colocado isso aqui embaixo, como se fosse um gráfico de colunas, e tivesse que ficar virando a minha cabeça para ficar olhando o que estava escrito. Então, quando os nomes são muito grandes, a gente utiliza o gráfico de barra. De novo, funciona da mesma forma que o de coluna. Quanto maior o meu retângulo, mais significa que tem incidência daquilo que a gente está apresentando aqui. Aí a gente tem um gráfico polar, que ele utiliza coordenadas polares. Isso aqui não é tão comum, né? Isso aqui a gente utiliza mais dentro da engenharia, que a gente aprende as coordenadas polares, mas aqui aparece, então, só para que vocês percebam. A gente tem um eixo aqui onde aparece a precipitação e aqui o tempo. Então, a precipitação pluviométrica de Recife, em 1993. Tá? Mas é um gráfico que também pode aparecer para vocês, em algum momento. O cartograma, que é a representação sobre uma carta geográfica. Então, aqui, população da região sul do Brasil. Então, vejam que aqui tem um mapa. E aqui, a quantidade as bolinhas representam, aqui, ó, tá vendo a legenda? 400 mil habitantes. Então, cada bolinha representa 400 mil habitantes. Então, ele faz dentro do mapa uma forma de representar a quantidade de habitantes. Gráfico de superfície, utilizado para explorar a relação potencial entre três variáveis. Então, aqui a gente tem segundo, temperatura e resistência de extração. Esse aqui é mais utilizado dentro da engenharia, que ele trabalha com mais do que duas variáveis. Então, é outro tipo de gráfico que pode existir. O pictograma, que é utilizado relacionado ao tema exposto. Olhando só para esse desenho, a gente já percebe que ele vai falar de café, né? Porque ele faz uma xícara de café com os grãos. Então, aqui, ó, o que significa isso aqui? Como está o consumo de café? Então, em vez de fazer um gráfico de colunas normal, né? Ou às vezes até podia, como aqui tem bastante coisa escrita, ele poderia ter feito um gráfico de barras. Ele resolve fazer um pictograma. Então, ele faz as colunas com os grãos de café e apresenta os dados de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Um pouco mais de uma forma diferente, que pode chamar a atenção do leitor para isso. Lembra que na aula passada a gente viu aquela questão da distribuição de frequência por intervalo, que a gente tem intervalo de 55 até 60, aqui um exemplo, né? Como que eu faria um gráfico disso aqui?
com essa distribuição de intervalos. Esses gráficos, né, de distribuição de frequências, existem dois, o histograma e o polígono de frequências, que eu vou apresentar para vocês agora. O histograma é formado por retângulos justapostos, então um do lado do outro, sendo o número de retângulos igual ao número de intervalos de classe. A base de cada retângulo é igual à amplitude do intervalo de classe, então, por exemplo, aqui, ó, tem a frequência e a idade. Então, a idade de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 até 60. Então, significa que esse primeiro retângulo aqui apresenta a quantidade de alunos, né, com idade entre 20 e 30 anos, ó. Então, aqui seria 7. Depois, a quantidade de 30 a 40, 10 e assim por diante, tá? Então, é desta forma que a gente faz o gráfico quando a gente tem um intervalo de frequência. A gente coloca aqui os dados, né, os limites das classes, e aí os retângulos ficam neste intervalo. A área do histograma é proporcional à soma das frequências. Então, essa é uma forma. Aqui também tem, ó, a altura da turma, então, de 1,54 a 1,62, 3 pessoas. De 1,62 a 1,70, 9 pessoas. E, por fim, a gente pode ter também um polígono de frequência, que é um gráfico em linha, sendo que as frequências são marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal. Então, a gente teria aqui, vocês estão vendo tracejado o histograma, e esse polígono de frequência, a gente marca sempre o ponto médio aqui do histograma, e depois liga esses pontos. Tá? Também é uma outra forma de fazer, daí ele pega sempre no ponto médio aqui. Então, esses são os gráficos que a gente tem, né, os diferentes tipos de gráfico com explicação de quando que a gente utiliza cada um. Agora, deem uma olhada lá de novo no Siga para ver a tarefa de vocês dessa aula.